confiei e criei que Deus ia restaurar aquela vida e Deus fez a obra. Por isso que eu hoje agradeço no nome dele, no nome dos demais, igual o pai da Anne. Eu agradeço todos aqueles que por essa semana, por antes e antes, vem trazendo luta com doença, que eles hoje é restaurado na graça de Deus Pai, e que Deus abençoe essa semana, que venha ser uma semana de bênção para todas as famílias, tanto os doentes, os curados, todas as famílias que estão bem, que Deus continue abençoando e nos conduzindo nossa vida espiritualmente na presença de Deus que é Pai. E nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Seja o Senhor. Nilza, então agora, minha irmã, eu gostaria que você fizesse os nossos pedidos ao Senhor, né? Nós queremos continuar orando pelas crianças, né? Que foi falada semana passada, o Anthony, Sofia, Helena, né? Teve mais crianças que foi citado, que eu não estou me lembrando agora, que estavam com suspeita de Covid, ou que estavam gripadinhos, né? Por essas crianças. E agora vamos lembrar de alguns irmãos que a gente sabe que está passando por algum tipo de enfermidade, né? A Vilma e o Tião estão resfriados, né? Vamos orar por eles. O Miguel, né, o Sandro Miguel, que é o tio da Janaína, né? Ela continua. Sandro Henrique, o Paulo está me corrigindo aqui, estou juntando os nomes. Sandro Henrique, que é o tio da Janaína, que tinha que fazer uma cirurgia, né, de varizes, né, ligaduras de varizes esofágicas, né, uma coisa bem detalhada, né. Então, que o Senhor possa estar cuidando dele, a situação dele era grave, até o dia que a Janaína expôs aqui. Vamos continuar orando por ele. Nós lembramos também de muitas pessoas que nós estamos sabendo que foi diagnosticado com Covid, né? Que a família da Tânia, ela com a filha dela, né? A Stephanie. Mas falei com ela hoje, ela ainda está assim um pouquinho afônica, mas graças a Deus não está grave, né? Agora, hoje chegou para nós a notícia que a Isabela foi diagnosticada positivo, o Cleomar e a Dirce também. Inclusive, o Cleomar está lá no hospital com a Dirce agora, aguardando as instruções do médico para ver esse cuidado aí do tratamento da Covid, né? Nós temos que orar muito, irmãos, porque tem voltado muito os casos de Covid. E vamos, né, nos cuidar, fazer tudo que tiver ao nosso alcance. O Senhor nos dê sabedoria e nos dê paz para enfrentar as lutas no Senhor, né? Então, nós vamos orar. Vamos continuar orando pelos irmãos enlutados, vamos continuar orando pela Kellen, pelo tratamento dela, né, do câncer, e que Deus possa sustentar toda a família dela também. Então, vamos fazer essa oração agora, os demais pedidos de irmãos que têm chegado até nós, às vezes não lembramos todos agora, mas o Senhor bem sabe. E vamos estar em oração, então, por todos, pelo fortalecimento daqueles que passaram por situações mais críticas, né? Mas que agora estão melhorando, mas ainda precisam muito do renovo do Senhor. Eu também foi diagnosticada com Covid, a minha sobrinha com a filhinha pequena que ficaram escondendo o tempo todo, e o esposo dela, o Vital, tudo foi diagnosticado com Covid, já estão saindo da situação agora, mas sempre a gente precisa orar para que isso não continue se espalhando dessa forma, né, gente? Muito sério isso. E vamos orar com a Nilza, então, Nilza. Senhor, obrigada, Pai, que nós estamos aqui, Senhor, pedindo, Senhor, a tua proteção, Pai. Ó, Pai, esteja, Senhor, com essas pessoas da nossa igreja que está com o Covid, Pai, que essas pessoas, Senhor, venham, Senhor, ter, Senhor, logo, Senhor, passar esse período, Senhor, que caso nenhum venha ser caso grave, Pai. Em nome de Jesus, esteja abençoando cada um, Pai. Ó, Pai, esteja abençoando, Senhor, as nossas crianças, Pai, por esse período de friagem, Pai, como a Sofia, esteja abençoando cada uma, Senhor, crianças da nossa igreja, Pai. Pai, esteja abençoando, Senhor, a Vilma, o seu Sebastião, Pai, o Tião, Pai, que eles venham logo sarar
desse resfriado, Pai. Esteja abençoando o Sandro Miguel, Senhor. Ó, Senhor, esteja abençoando a Kelly e os demais, Senhor, que não estou lembrando agora, mas Tu conhece cada vida, Pai. Ó, Senhor, esteja, Senhor, abençoando, Senhor, a nossa igreja, a nossa liderança, Pai, principalmente, Senhor, o Fábio, que está agora, Senhor, no estudo, Pai, esteja abençoando a vida dele, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, e esteja, Senhor, abençoando, Pai, esteja abençoando, Senhor, a nossa vida, Senhor, os médicos, Senhor, porque Tu sabes, Senhor, tantas doenças, Senhor, que está aparecendo, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Esteja abençoando cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nesse momento, a gente já repassa ao Fábio, né, Fábio, da continuidade. Amém. Meus irmãos, todos estão me ouvindo bem aí? Todos ouvindo bem? Estou tendo um pequeno travamento aqui, mas eu acho que está tudo ok. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Mateus, capítulo 24. Hoje será o nosso estudo, o sermão profético. Nós vamos passar aí algumas semanas aí nesse sermão, que é um sermão muito importante, que o nosso Senhor Jesus pregou. Mateus 24, a partir do versículo de número 1, né? Nós vamos falar do capítulo 24 até o capítulo 26, né? Essa parte toda aí desse sermão. É muito importante que a gente relembre algumas coisas. O primeiro sermão de Jesus no livro de Mateus é um sermão onde Jesus apresenta para os discípulos, né, e para os cidadãos do reino, ele apresenta a ética do reino de Deus. Ele fala que o reino de Deus chegou e ele diz então para eles que eles vão viver agora no reino de Deus. E ele diz como eles devem viver no reino de Deus. O Sermão da Montanha, né, que a gente estudou aqui a fundo, tratou disso, né, desse momento aí. Agora, o próximo sermão, que é esse sermão que a gente vai falar agora, é o sermão que apresenta o futuro, o momento da qual Jesus Cristo já havia subido ao céu e o que vai acontecer, né? E o que as pessoas vão ter que entender, o que elas vão ter que perceber sobre esse tempo, né? Esse tempo que vem depois, né? Depois da sua partida, certo? Então, por isso que é chamado também de sermão profético, tá? Esse é um sermão muito duro e esse sermão tem algumas lições, às vezes, muito, eu diria até pesadas para nós, mas é muito importante que a gente aprenda e cresça com esse sermão, ok? Então, sem mais demoras, vamos seguir em frente. Primeira coisa que a gente vai fazer é chegando devagarzinho, né? Então, a gente vai chegando devagarzinho no sermão e estudando primeiro a estrutura do sermão. Como é que Jesus pregou esse sermão? Quais são os pontos desse sermão, não é? Então, vamos olhar isso primeiro. A primeira coisa é que a gente vai olhar o cenário, né? A introdução. Jesus começa a introduzir o seu sermão e a pergunta é onde? Nós vamos olhar isso, o cenário da pregação do sermão, Mateus capítulo 24, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Depois, nós vamos ver que Jesus começa a falar sobre o momento da tribulação. E a gente usa a expressão as dores de parto, porque diz que será um momento de intenso sofrimento, não é? E aí, esse momento, Jesus fala do versículo 4 até o versículo de número 14, basicamente, né? E ele faz uma descrição geral, né, dessas dores. Depois ele vai falar sobre um momento de dor aguda para o povo, que é a queda de Jerusalém, do versículo 15 até o versículo de número 21. Depois ele vai falar sobre a advertência contra falsos messias, falsos mestres. E isso do versículo 22 até o versículo 28, ainda do capítulo 24. Logo em seguida, nós temos a vinda do Filho do Homem. Não é? Ele vai falar sobre a sua volta. E ele fala isso do versículo 29 até o versículo de número 31.
Em seguida, Jesus ele vai falar sobre o sentido das dores de parto, o sentido das tribulações. Por que que as tribulações vieram para o povo de Deus? Então, Mateus 24, do 32 ao 35, ele vai falar sobre o sentido das tribulações. Depois, ele vai falar sobre a necessidade, né, do povo, daqueles que são fiéis, de estarem preparados, né? Porque o dia e a hora da volta de Cristo não é conhecido de todos nós. Apesar de ter sinais dessa volta, o dia e a hora não é conhecido. E ele vai falar isso do capítulo 24, verso 36, até o versículo de número 41. Logo em seguida, nós temos um ensinamento de Jesus por meio de parábolas. No meio do sermão, ele começa de novo a ensinar através de parábolas, mostrando para as pessoas sobre o final dos tempos. Depois, para terminar, nós temos uma conclusão, e eu coloquei o nome de conclusão transicional, porque é uma transição para o momento da sua morte, certo? Ele termina o sermão, concluindo o sermão, e já falando sobre a sua morte na cruz do Calvário, certo? Então, essa é a estrutura desse sermão que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, certo? Então, vamos lá, vamos para uma pequena introdução aqui. Eu gostaria que os irmãos olhassem comigo esse pequeno esquema que eu fiz aí. Não está perfeito, tá? Dá para ser aperfeiçoado, mas foi uma tentativa de deixar de forma gráfica, assim, para os irmãos olharem e entenderem o contexto desse sermão, certo? Então, o que acontece? Nós temos várias profecias no Antigo Testamento falando sobre a chegada de Jesus, correto? Nós temos isso. Depois de todas essas profecias sobre a chegada de Jesus, nós temos o nascimento de Jesus, não é? O nascimento de Jesus, e aí nós temos aquilo que a gente poderia chamar de reino inaugurado. Porque a partir do momento que Jesus nasce, nesses 33 anos, não é, que ele vai estar na Terra, nós sabemos que em vários momentos o próprio Jesus fala assim, certo? O reino de Deus chegou. Mas o reino de Deus não chegou completamente. Ele chegou, ele foi inaugurado, mas ainda não completamente. O pecado ainda habita este mundo, certo? Então nós temos esse período aí do nascimento de Jesus até o período da sua morte, que nós chamamos esse período aí de reino inaugurado. O reino foi inaugurado até o momento da sua morte. Depois que Jesus morre e ressuscita, o que acontece em seguida? A descida do Espírito Santo. Nós também já lemos sobre isso lá em Atos, capítulo 2, que a gente tem o momento da descida do Espírito Santo. E aí, quando o Espírito Santo é derramado sobre a terra, e logo após a morte e a ressurreição de Cristo, nós temos aquilo que nós poderíamos chamar de últimos dias, certo? Ou fim dos tempos, né? Esse é o momento aí que nós estamos vivendo depois da ressurreição. E qual que é a característica desses últimos dias? Ora, nós temos várias características. Primeiro, nós temos, por exemplo, o derramamento do Espírito Santo, nós temos o avanço do Evangelho, nós temos as perseguições, os fenômenos naturais, não é, como terremotos, furacões, vulcões, não é? Nós temos fome, não é? Nós temos morte, falsos profetas, apostasia e aparecimento do anticristo, certo? Depois desse momento, que é chamado na Bíblia de últimos dias, o que a gente vai ter? A gente vai ter a volta de Cristo, certo? A volta de Cristo. E essa volta de Cristo vai ser o momento da consumação final. Então, note bem, entre a morte e ressurreição e a descida do Espírito Santo até a volta de Cristo, aqui, é chamado na Bíblia de últimos dias, certo? E aí o que acontece? O sermão de Jesus, que é esse sermão que nós vamos estudar hoje, que é o sermão profético, ele é o sermão que Jesus prega sobre esses últimos dias, certo? Ele vai pregar sobre esses últimos dias. Então, esse pequeno esquema que está aí na tela, eu creio que dá para ajudar a gente a entender todo o caráter, né, todo
o foco, né, do sermão de Jesus. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Tem alguma dúvida sobre esse esquema que eu coloquei na tela? Se tiver, levanta aí a mão ou abre o microfone e pode falar. Tudo ok? Ok. Se está tudo bem, então vamos à frente. Vamos seguir em frente. Depois de olhar isso, vamos olhar então o cenário do sermão, certo? Kathleen, você consegue ler para nós aí esse texto que está na tela aí? Consigo sim. Jesus saiu do templo, Mateus 24, de 1 a 3. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava falando sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então vamos fazer uma pequena recapitulação. Jesus passou a grande parte do seu ministério na Galileia, que é basicamente o interior da Palestina, na Judéia, e ele está na grande capital, que é Jerusalém, certo? A grande cidade do rei Davi, do rei Salomão, onde tem aquele enorme templo que foi construído por Herodes, não é? Que ele foi, na verdade, reformado, né, por Herodes, e era um templo muito grandioso, com construções enormes, né? E Jesus está andando ali, né, com seus discípulos, vendo as construções, né? E aí Jesus, então, se dirige aos discípulos e diz assim: vocês estão vendo todas essas coisas que estão aí? Todas essas colunas, vocês estão vendo esse templo maravilhoso? Tudo isso que está em pé? E aí todo mundo, os discípulos olharam e falaram: sim, nós estamos vendo. E aí Jesus vira para eles e diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo isso vai ser destruído. Tudo isso vai ser derrubado, certo? E aí eles se caminham então para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ficava dentro, né, da cidade de Jerusalém. E do Monte das Oliveiras é possível olhar a cidade, tá? É possível ter uma visão panorâmica da cidade. Aqui em Goiânia, quando a gente está vindo lá de Trindade, né? A Mariana e o Paulo passaram por isso hoje, com certeza. Voltando de Trindade, você está ali na avenida, naquela rodovia dos Romeiros, e você consegue, em vários momentos, olhar e ver Goiânia todinha, né? Pelo menos um espaço muito grande de Goiânia, você consegue enxergar aqueles prédios lá longe, assim, você tem uma noção. O Monte das Oliveiras era um monte que a vista era privilegiada, desse jeito, tá? E uma vista muito privilegiada de toda a cidade. E é nesse local que Jesus, com os discípulos, Jesus fala: olha, não vai ficar nada aí, vai ser tudo destruído, não é? E ele está falando de Jerusalém mesmo, tá? Ele está falando da cidade. E aí os discípulos perguntam para ele: Senhor, quando que isso vai acontecer? Né? E que sinal haverá da sua vinda e dos fins dos tempos? É interessante, porque no diálogo que nós estamos vendo aqui, em nenhum momento Jesus falou da sua ida, não é? Não está aqui, né? Ele não tinha falado aqui nesse texto, mas a gente sabe que em 3 momentos Jesus já havia falado que iria morrer, iria ressuscitar, e iria voltar. E aí as coisas iriam todas terminar, ia ter o final, a consumação de tudo. E aí agora os discípulos perguntam para ele: Senhor, quando que isso vai acontecer? Certo? Imagina só, a Nilza tendo a oportunidade de conversar com Jesus, vira para Jesus e fala assim: Jesus, o senhor falou que essa cidade vai ser destruída, o senhor falou que nós estamos próximos do fim dos tempos, o senhor falou que vai morrer, mas vai voltar, e a pergunta é: quando que isso vai acontecer? A gente gostaria de saber, certo? E aí Jesus, então, vai responder essa primeira pergunta, né? Ele vai responder isso através do seu sermão. Note que também é muito importante para nós, não é? A gente também não quer saber quando Jesus irá voltar? A gente quer saber, não é? E quando será o fim de todas as coisas, não é? Uma pergunta que cabe a nós também. E vamos ver quais são as respostas de Jesus, tá? Então vamos olhar.
Jesus, para falar do fim, é a coisa que ele vai falar, algumas coisas vão acontecer primeiro, tá? E as primeiras coisas que vão acontecer antes do fim é que haverá um tempo de dores de parto, haverá um tempo de muita tribulação, tá? E aí Jesus faz uma descrição desse tempo. Quem se habilita aí, por favor, a ler do versículo 4 ao versículo 14 aí, que está na tela? Quem é o corajoso aí? Posso ler. Obrigado, Mariana. E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém se engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Note que essa descrição de Jesus, ela é assustadora, não é? Ela é assustadora, ainda mais quando a gente lê assim devagar, prestando atenção nos detalhes, é assustadora porque Jesus está falando de um período entre a sua subida ao céu e a sua volta, não é? Então, por exemplo, nós estamos falando já de 2022 anos, né? Nós estamos no ano 2022, contando a partir do nascimento de Jesus, mas pensando aí, descontando os 33 anos da sua morte, né? Então, nós estamos aí mais de 1.900 e poucos anos, né? Que todo esse quadro que Jesus está descrevendo aqui, ele se cumpriu, está se cumprindo, e vai se cumprir e vai se intensificar cada vez mais. Essas coisas já aconteceram, estão acontecendo e vão continuar acontecendo. E aqui eu quero dar uma pausa para que a gente aprenda uma coisa. Eu sei que alguns irmãos já ouviram isso. Quando você está lendo a Bíblia e está lendo um texto profético, um texto que trata de uma profecia, você tem que ficar muito atento, porque uma profecia, ela tem aquilo que nós chamamos de múltiplos cumprimentos, tá? A profecia, às vezes, ela tem um cumprimento imediato, mas ela tem um cumprimento que, às vezes, vai perdurando ao longo do tempo. Por exemplo, a Bíblia fala muito de dia do Senhor no Antigo Testamento, certo? O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia da volta de Jesus, certo? O dia da volta definitiva de Jesus para destruir todo o mal e para poder reinar com seu povo. Mas o dia do Senhor também se cumpre na primeira vinda de Jesus, quando ele nasce lá em Belém. Aquilo ali é o começo do dia do Senhor. Mas também o dia do Senhor, ele se refere, por exemplo, ao dia onde Deus puniu Judá, lá no Antigo Testamento. E dia do Senhor também se refere ao dia que Deus entra em juízo contra a humanidade. Então, para muitos momentos, o dia do Senhor acontece agora, para muitas pessoas, não é? É o dia do julgamento, é o dia do juízo. Mas esse dia vai ter o seu cumprimento final aonde? Na volta de Jesus, certo? Quando Jesus fala de tudo isso aqui que nós estamos lendo, a pergunta é: isso aqui tudo se cumpriu? Não. Isso aqui, muitas coisas se cumpriram disso aqui, certo? Mas muitas coisas ainda vão se cumprir. Vamos olhar, por exemplo, olha só. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso aqui já aconteceu? Sim. Isso aqui está acontecendo? Sim.
Isso aqui vai continuar acontecendo? Sim, isso vai continuar acontecendo. Ou seja, essa primeira palavra a gente está vendo se cumprir. Vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras. Isso também já se cumpriu? Sim, já aconteceu muitos momentos assim, está acontecendo ainda, não é? Ontem, por exemplo, eu estava olhando aleatoriamente um vídeo na internet e aí eu vi um míssil russo e eles estavam falando de um míssil russo chamado Sata-02 e é um negócio absurdo de grande, sabe? Um míssil enorme. E esse míssil ele tem condições de dar uma volta e meia no diâmetro da Terra. Pra vocês terem noção da capacidade desse míssil. E esse míssil pode tirar um continente do mapa, basicamente, sabe? Ele consegue carregar 7 ogivas nucleares, né? E aí a gente pode olhar e falar assim, nossa, isso é muito grande. Existem mísseis maiores. Existem mísseis maiores. O homem hoje tem condições de destruir a Terra, sabe, dezenas de vezes, com seu poderio militar, com seu poderio atômico, né? Então, tudo isso a gente já está vendo. Mas olha só, o que Jesus falou? Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, certo? Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Aí a gente assusta, né? Porque Jesus está falando assim, ó, isso aí é só o começo das dores. Vai acontecer mais coisas. E aí ele vai dando uma lista, né? Primeiro, ele fala, vocês serão perseguidos. Ele está falando dos discípulos, né? Vocês serão maltratados, serão odiados por causa do meu nome. E é interessante porque isso aqui não se aplica só aos discípulos, se aplica ao povo de Deus também, né? A todos os filhos de Deus, a todos aqueles que são cristãos, serão odiados por causa do meu nome, né? Serão odiados, né, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, né? Essa expressão aqui, escandalizar, ela se refere a pessoas que não vão aguentar a perseguição. Essa é a expressão. Eles não vão aguentar a perseguição. A perseguição será tão dura em alguns momentos que muitos vão se escandalizar, vão trair os irmãos e vão odiar uns aos outros, né? Muitos falsos profetas se levantarão. E olha só, eles se levantarão e terão êxito, porque é dito que eles enganarão a muitos. Isso vai acontecer. Jesus está descrevendo um quadro terrível aqui. E aí ele vai dizer, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E é interessante, né, porque nós estamos em 2022 e uma das coisas que a violência neste mundo fez, de forma muito dura, foi acabar com uma coisa que a gente às vezes nem percebe muito, que é a hospitalidade. Hospitalidade é algo que passou. A gente não tem prática mais de hospitalidade, certo? Quase sempre a gente recebe parentes, não é? Mas no mundo antigo e no Oriente, quando alguém chegava na cidade, ele não ficava sem um lugar para ir, né? A pessoa levava para casa, certo? Hoje em dia, nós não temos condições e nós não temos coragem de fazer isso, né? Esses dias eu estava passando numa avenida aqui à noite, na hora daquele frio, semana passada, naquele frio intenso, né? E aí eu vi um casal de moradores de rua andando na rua e eu fiquei pensando, né? A que ponto nós chegamos de... Nós não temos mais coragem de pegar uma família dessa e falar assim, não, você não vai dormir na rua, não. Nesse frio, não. Nós vamos levar você para casa, vamos cuidar de você. E a gente não consegue mais. Por se multiplicar a iniquidade, o medo da violência, não é? O medo de você colocar alguém dentro da sua casa e alguém fazer um mal para sua filha, para seus filhos, alguém matar você, roubar suas coisas, né?
o amor se esfriará de quase todos. A caridade vai ficando um pouco prejudicada, e é interessante como isso se revela em tantas coisas, até mesmo na vida da igreja. Nós, às vezes, vamos ficando tão insensíveis, não é? Quantas e quantas histórias nós temos, às vezes, até mesmo na igreja, de pessoas aproveitadoras, de pessoas que se aproveitaram da boa-fé de outros irmãos e tudo. E aí, o que aconteceu? A gente foi falando assim, não dá para fazer mais nada, não é? E a gente foi esfriando nesse amor, nesse cuidado. E em alguns momentos é até prudente mesmo a gente ter cuidado, mas já percebeu que o pecado ele tem esse poder de fazer com que a gente deixe de fazer coisas que Deus nos mandou fazer, né? E Jesus está falando que isso não vai acontecer um dia só. Isso é milênios, gente. É séculos essas coisas acontecendo, certo? E aí a iniquidade vai aumentando, o amor vai esfriando. Mas olha só, será pregado o evangelho por todo mundo. Parece contraditório isso, né? Num tempo, né? Nesse período de tempo de tanta coisa ruim, o evangelho será pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Nós temos a APMT, nós temos a Sociedade de Missões da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, e o evangelho está sendo pregado em todo o mundo, certo? O evangelho está sendo anunciado, mesmo no meio desses tempos ruins aqui, certo? Mas aí, a questão não para por aqui, tá? Tem mais coisas que vai vir aqui, e Jesus vai falar sobre elas. E olha só, ele fala sobre um momento de dor aguda, certo? E essa dor aguda, Jesus primeiro se refere a Jerusalém, mas depois a aplicação é para o período da grande tribulação, e nós vamos ver daqui a pouco isso. Quem pode ler, por favor, na tela aí? Mateus 24, do 15 ao 22. Quem pode ler, por favor? Janaína, consegue ler? Eu posso ler. Mateus 24, 15 e 22. Quando, pois, vocês vierem, situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Vamos por parte. Jesus está se referindo aqui a algo que vai acontecer no ano 70, tá? Se nós estamos aqui falando que Jesus está próximo da morte, então colocando que ele está aqui por volta do ano 33, então ele está se referindo a algo que vai acontecer mais de 30 anos depois, tá? E ele fala disso como um momento de dor aguda, um momento terrível, né, na vida de Israel. Só que ele começa falando de algo que já aconteceu, certo? Porque, olha só, versículo 15, ele fala assim: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, e aí ele fala, então, vocês sabem que é hora de fugir, porque aí as coisas vão complicar para o lado de vocês. Vamos entender o que é esse abominável da desolação, tá? Vamos entender isso. Para isso, nós vamos ler 3 textos, na verdade 2 textos, lá de Daniel. E aí a gente vai chegar aqui nesse ponto do que é o abominável da desolação. Vamos lá. Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27, uma profecia do profeta Daniel, diz assim, eu vou ler, tá? Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador.
até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, vamos devagar. Esse é um texto profético, então é cheio de símbolos, né? Então, quando você lê aqui, muitas das coisas que estão aqui não são literais, tá? São símbolos, né? Daniel está falando aqui por meio de uma profecia que tem muitos símbolos. O que ele está falando aqui é que haverá um momento onde haverá uma destruição na cidade. E essa cidade aqui, e o santuário, ele está falando de Jerusalém e do templo. Só que pense bem, no tempo de Daniel, não havia templo, não havia cidade, porque havia sido destruído antes, né? Daniel aqui está falando já quase no final da vida. Daniel foi levado cativo na época que Nabucodonosor destruiu tudo, não é? Então, Daniel está falando de um tempo que vai acontecer lá na frente. E note que ele fala sobre a morte do ungido. E perceba que ungido aqui está com letra maiúscula, não é? Então, ungido aqui, Mexias, né, ou Messias, né, se refere a Jesus. E está dizendo, olha, o Messias será morto e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E é interessante isso, porque isso se cumpre na pessoa do imperador Tito. E é curioso porque o imperador, na época da destruição, o começo era Vespasiano. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto do Vespasiano. Só que o Vespasiano ele teve que ser chamado a Roma às pressas, né? E o filho dele, que era um príncipe, né? Filho do imperador, filho do rei, é príncipe, né? E o filho dele, que era um príncipe, ele se torna, então, o imperador, depois que o pai dele vai para Roma e depois chega lá, ele fica doente e morre, e o Tito, então, se torna o grande imperador na época da destruição. Não foi ele que começou a guerra contra os judeus, mas ele vai terminar a guerra. E aí é dito assim, ó, e o seu fim será num dilúvio. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns textos que mostram um pouco da guerra que houve em Jerusalém no dia da destruição. E é dito que em alguns locais dentro da cidade, em algumas escadarias, o sangue dava nos tornozelos, né? A ideia de que foi um derramamento de sangue muito grande. Pessoas morreram assim. A estimativa é que basicamente 1 milhão de pessoas morreram, né, no cerco de Jerusalém. Então, a ideia que Daniel fala de dilúvio aqui não é um dilúvio literal, como teve em Gênesis, mas a ideia de um rio de sangue. Sabe quando você fala assim, ó, morreu várias pessoas, teve um banho de sangue, um rio de sangue? É isso que Daniel está se referindo aqui. E Daniel está profetizando esse tempo, lá na frente, aonde o templo será destruído. E a ideia aqui de o abominável, né, sob as asas das abominações virá o assolador. É interessante isso, porque vocês já devem ter visto os filmes romanos, onde você tem aqueles estandartes, né, com as águias, né? Cada legião tinha um estandarte, né, com uma águia, ou às vezes com um urso, né, com um desenho de um animal, certo? E a ideia é de que isso adentrou o templo, o lugar santo, na hora da destruição, apontando para a ideia de uma abominação, uma blasfêmia terrível que aconteceu no dia da destruição. A gente vai ver que isso aconteceu em outro tempo também, certo? Em outro tempo isso aconteceu também, mas para um judeu, a ideia de símbolos pagãos entrarem dentro do templo era uma coisa que para eles era a abominação das abominações. E aqui Daniel está profetizando que isso vai acontecer. E Jesus está dizendo, olha, quando vocês virem o abominável da desolação no templo, ou seja, quando vocês virem esse sacrilégio acontecer no templo, saibam que é o fim. É o fim para Jerusalém, é o fim para Israel, e aí vocês podem correr porque não tem mais jeito, certo? Mas tem outros textos também, vamos olhar. Daniel 11:31, ele diz assim, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Ou seja, Daniel está profetizando sobre momentos onde o templo será destruído, será profanado, né? A fortaleza nossa, né? Ou seja, o local aonde Deus
né, habita com a sua glória, que é a força do nosso povo, isso nos será tirado. O sacrifício diário será tirado, estabelecendo a abominação desoladora. Isso aconteceu 2 vezes na história, tá? 2 vezes na história. E a gente vai ver daqui a pouco isso. Mas vamos ler mais um texto. Daniel 12, 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. A ideia de 1.290 dias é uma ideia que gera muita discussão, mas a maioria dos comentaristas diz que esse tempo aqui, ele é um tempo basicamente aleatório, que a gente não consegue encontrar paralelo nos textos, mas a ideia é de que um tempo muito grande, ou seja, vai haver destruição do templo e depois haverá um tempo muito extenso até a vinda do Messias. Nós estamos nesse tempo, né? Nós estamos vivendo esse tempo, que é um tempo extenso, de fato. A gente chama de últimos dias, né? Mas a gente fala assim, últimos dias, nós já estamos em 2022, que dia grande esse, né? Pois é um dia muito grande, né? Mas é bom lembrar que Pedro diz assim que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, certo? Vamos olhar a primeira vez que essa abominação acontece. O primeiro homem a fazer essa abominação no templo foi esse camarada que está na tela aí, certo? Ele era um grego, né? E quando Alexandre morre, ele é um dos generais que ficam no comando. E os judeus são escravos, né, dos gregos, eram escravos dos persas, se tornam escravos dos gregos e depois se torna escravo de Antíoco Epifânio. E ele vai até o templo, certo? Ele entra no templo e ele manda cessar os sacrifícios no templo. Ele pega todos os utensílios do templo e ele faz uma coisa que para um judeu era a coisa mais absurda que poderia ser feita. Ele sacrifica um porco no altar. E ele pega os excrementos, né, o cocô do porco mesmo, né, e joga dentro do templo. Vocês sabem que para um judeu o porco é um animal impuro, né? É um animal impuro, porque foi proibido o consumo lá atrás, né, em Levítico. E esse homem, Antíoco Epifânio, Antíoco IV, ele faz isso, né? E ele muda o nome do templo. Olha só. Olha o tamanho da ousadia dele, né? E ele consagra o templo para Júpiter, né? E ele blasfema, então, contra Deus e contra o povo. Mas ele não durou muito, ele morreu, e logo veio Pompeu, que é o imperador romano, e toma conta de tudo. E aí você pode falar assim, e agora? E agora é que parece que as coisas se assentaram. Aí vem Jesus, né? O ministério de Jesus todo, mas Jesus fala assim, olha, vai acontecer de novo. Vai acontecer essa abominação novamente. É o texto que nós lemos. E essa abominação, ela é contada um pouco nesse livro aqui, ó, A História dos Hebreus. É um livro bem grandinho, viu? São mais de 2.000 páginas, escrito por um homem chamado Flávio Josefo. Ele viveu na época da destruição do templo e ele conta esse período assim com bastante detalhes. Eu gostaria que a gente desse uma olhada. Tá vendo aí? Eu coloquei na tela aí os 2 homens responsáveis pela destruição do templo de Jerusalém no ano 70, em cumprimento à profecia de Jesus. O da esquerda é o imperador Vespasiano e o da direita é o filho dele, Tito, que toma conta na época da destruição, depois de cercar a cidade, ele toma conta. Eu separei alguns textos para a gente ler sobre esse momento. Aqui, ó, nós temos umas gravuras, e você pode perceber que nessa gravura aí, ó, você tem lá a imagem de uma arca, né? De uma arca aqui à direita e da menorá, o candelabro, né? E soldados carregando, né, isso, né? Ou seja, porque quando o templo foi destruído, eles carregaram todos os utensílios sagrados que haviam dentro do templo. Essa também é uma figura muito famosa porque mostra o massacre, né? No dia que está acontecendo, o massacre dos judeus no templo. E esse é um massacre terrível, porque a estimativa, de fato, é que mais de 1 milhão de pessoas morreram na cidade de Jerusalém durante esse período de guerra, que durou 3 meses,
pessoas morreram de fome, pessoas morreram de todo tipo possível, né? Então, você tem algumas fotos que mostram. E eu queria que a gente lesse alguns relatos, tá? Mariana, você pode ler esse primeiro para mim? Alguns dos sacerdotes serviram-se contra os romanos. Em vez de dardos, dos ganchos que estavam no templo, e em vez de pedras, do chumbo que eles arrancavam dos seus móveis, mas deixa eu ver se eu troquei aqui, acho que não. Mas vendo que aquilo que nada lhe servia e que o fogo progredia sempre, retiraram-se para cima do muro, cuja espessura era de 8 côvados, e lá ficaram por algum tempo. Meiro, filho de Belga, e José, filho de Daleus, 2 dos principais dentre eles, em vez de se contentarem em correr o mesmo risco que os outros, lançaram-se ao fogo para morrer com a destruição do templo. Nós temos vários relatos assim feitos por Joséfo dos momentos finais, né, da destruição do templo do Senhor e da destruição dos judeus. E alguns relatos são muito duros, né, porque a gente percebe que aquilo que Jesus fala, olha, aquele dia será um dia terrível. O dia da destruição, que não vai ficar pedra sobre pedra, será um dia terrível, né? E é bom a gente se lembrar das palavras de Jesus, né? Porque em um momento Jesus chega a dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, né? Mas vocês não quiseram, vocês se rebelaram contra mim, né? E agora isso está aqui na nossa tela, a gente vendo a destruição acontecendo. Kathleen, você pode ler esse outro texto que está aí, por favor? Sim. Os romanos, julgando que uma vez queimado seria inútil poupar o restante, incendiaram também todos os edifícios dos arredores, e assim eles foram destruídos com tudo o que restava dos pórticos e das portas, exceto as 2 que estavam do lado do oriente e do sul, que eles destruíram depois até os alicerces. Incendiaram também a tesouraria, que estava cheia de uma quantidade enorme de riquezas, quer em dinheiro, quer em soberbas peças de vestuário e outras coisas preciosas, porque os mais ricos dos judeus para lá haviam levado o que tinham de melhor. É interessante, eu só separei alguns pedaços, porque no momento da destruição de Jerusalém, uma coisa fica clara é que os judeus, os romanos, estavam com ódio dos judeus. E era um ódio de longa data. Por quê? Porque os judeus sempre foram um povo difícil de obedecer, um povo difícil de se curvar. Então, quando chega na hora do cerco, e o cerco demorou muito, porque os romanos estavam acostumados a tomar cidades com semanas, certo? Eles estavam acostumados a sitiar uma cidade e destruir com 2, 3 dias, né? Mas quando eles cercaram Jerusalém, as coisas não foram assim. Os judeus, eles eram desorganizados, eles não tinham um exército, de fato, mas eles eram muito valentes, e eles eram corajosos mesmo, e até mesmo assim, poderia dizer temerários, né? Então, os romanos ficaram pensando assim, gente, que povo é esse, né? Que povo terrível, né? Então, quando eles conseguem entrar na cidade, eles falam assim, vamos matar todo mundo, não pode sobrar um desse povo, né? E é por isso que a destruição é tão grande. E agora vem um relato um pouco mais triste. Olha só, eu vou ler esse pequeno trecho. Fora do templo, só restava uma galeria, onde 6.000 pessoas do povo, homens e mulheres e crianças, se tinham reunido para se salvar. Mas os soldados, levados pela cólera, incendiaram-na também, sem esperar a ordem de Tito. Uns morreram queimados, outros, atirando-se para baixo, para não sofrer morte semelhante, se suicidaram, de sorte que nenhum só se salvou. Esse é um pequeno relato de um pedaço onde 6.000 pessoas morrem. Daqui a pouco, nós vamos ver que esse evento aqui que acontece num lugar chamado Fortaleza Antônia,
que era uma fortaleza muito forte lá dos judeus, a gente vai ver que isso aconteceu por causa de um falso profeta. Um falso profeta mandou esse povo se agrupar neste local e falou assim: não vai haver destruição. E 6.000 pessoas morreram por causa desse falso profeta. Daqui a pouco a gente vai ver esse relato aí. Mas vamos à frente. Depois de olhar isso e de ver que Joséfo está relatando tudo aquilo que Jesus havia falado, né, sobre a destruição, Jesus fala que não ia parar por aí. Jesus fala, então, de um momento terrível, de uma grande tribulação, aonde haverá também falsos profetas, onde haverá não só destruição, mas coisas piores. Janaína, você pode ler esse texto do 21 ao 28? Posso sim. Mateus 22 a 28. 21 a 28. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isto a vocês. Portanto, se disserem a vocês: eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se agitarão os abutres. Amém. Olha, Jesus está pregando e ele fala primeiro da destruição de Jerusalém, depois da sua vinda, depois da sua ida ao céu. E aí ele continua e parece assim: Jesus, não vai melhorar nem um pouquinho? Ele fala: não, vai piorar. E ele fala assim: e haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo e nunca jamais haverá. Ora, essa grande tribulação a qual Jesus está se referindo aqui, ela tem o seu cumprimento histórico lá no ano 70. A gente já leu uns relatos muito duros aí da destruição de Jerusalém, mas essa grande tribulação ainda vai se cumprir em muitos aspectos, tá? Num futuro que ainda não chegou, certo? A gente está passando por tribulações, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse momento da grande tribulação ainda não chegou. Olha só, eu não vou ler esse pedaço aqui do... Aliás, eu vou ler esse pedaço, olha só. Jesus falou aqui sobre os falsos profetas. E olha só por que aquelas 6.000 pessoas morreram lá. Eu vou ler aqui. Ele diz assim, Joséfo contando a história, né? Um falso profeta foi a causa da morte desses miseráveis, que haviam vindo da cidade para o templo, porque havia dito que eles teriam naquele eu tô com um negócio na frente que está me atrapalhando a leitura. Peraí. Ah, tá. Que eles teriam naquele dia um sinal manifesto do auxílio de Deus. Os revoltosos serviam-se dessa espécie de pessoas para enganar o povo, a fim de conter com semelhantes promessas os que queriam fugir para junto dos romanos, não obstante as dificuldades e o perigo que corriam tentando passar pelos guardas. Perceba que não é novidade a presença de falsos profetas. José está relatando aqui que 6.000 pessoas morreram no templo naquela época por causa de um falso profeta. E Jesus está dizendo: os falsos profetas sempre habitarão no meio do povo e levarão muitas pessoas à morte. Muitas pessoas sofrerão por causa dos falsos profetas. E isso aqui é um relato histórico, né, que aconteceu naquela época. Eu gostaria que alguém lesse para mim esse texto que está aqui na tela. Uma pessoa que não leu ainda, quem pode ler? Quem pode ler, por favor? Deixa eu ler. Ok. Quanto à grande tribulação a que Jesus aqui se refere... Ops, mudou. É isso mesmo, agora voltou. Tá.
Quanto à grande tribulação a que Jesus aqui se refere, requer-se prudência. Apocalipse 7,14 também fala de uma grande tribulação. As duas são a mesma? Eis a resposta: não. Segundo o contexto de Apocalipse 7, o indica, o termo é usado ali num sentido muito mais geral, em razão de sua fé ser muito genuína. O Filho de Deus experimenta tribulação durante sua vida terra. Aí cita para ver João 16,3. Oi? Sim. Porque faltou um na aí que eu esqueci de colocar. Isso, na terra. Ver João 16,3, Romanos 8,18, 2, 2 Coríntios 4,17, 2 Timóteo 3,12. Mas Jesus aqui está falando de uma tribulação que caracterizará aqueles dias. Tribulação tal como jamais houve e jamais haverá novamente. Um breve período de horrível angústia que ocorrerá imediatamente antes de sua vinda. Esse período, meus irmãos, é um período pela qual nós vamos passar, se nós ainda estivermos vivos aqui, né? A gente não sabe se nós vamos experimentar, mas antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, haverá um momento de grande tribulação. E olha, eu falo isso com muito carinho, viu? Não estou fazendo uma crítica, porque eu tenho muito respeito pelos meus irmãos, mas eu vim de uma denominação que ensinava para as pessoas que a igreja não vai passar pela grande tribulação, né? E vocês já devem ter assistido aí novelas da Record, filmes de Hollywood, onde mostra a igreja sendo arrebatada, não é? E depois do arrebatamento, a tribulação, não é? E isso não está na Bíblia. Não é uma doutrina bíblica. Infelizmente, a gente precisa deixar isso bem claro para os irmãos. A igreja vai passar pela tribulação, e pela grande tribulação. Ela vai passar, não é? E esse momento é dito que ele será abreviado pelo nosso próprio Deus, porque será um momento tão duro, tão duro, tão duro, que até mesmo os eleitos vão se desmaiar diante desse momento, tá? Eu não preciso entrar em detalhes, porque seria muito duro ficar passando nesses detalhes, mas, por exemplo, o que aconteceu no Japão com os jesuítas dá um pouco do tom do que pode acontecer. Os jesuítas, quando chegaram no Japão, para poder levar lá o catolicismo, os japoneses não permitiram. E tem um filme, tá? Depois, se vocês puderem assistir, o nome do filme é O Silêncio. E é um filme sem nada de erótico, nada. É um filme que conta a perseguição dos cristãos no Japão. E era uma perseguição muito dura, porque, imagina só, eles pegavam um pastor de uma comunidade, colocavam o pastor na frente da comunidade, da igreja, das pessoas, e colocava as pessoas amarradas de cabeça para baixo, e cortava o pescoço e deixava as pessoas sangrando, e falava assim: se você negar Jesus, eles vão viver, se você não negar, vai morrer todo mundo. E aí tinha esposa, filhos, certo? Dos católicos não, porque os padres eram celibatários, né? Mas os protestantes tinham filhos e tudo. Imagina só isso acontecer, não é? Imagina só você ter, por exemplo, seu filho na mira de uma arma e alguém dizendo para você assim: você nega Jesus ou eu vou dar um tiro na cabeça dele. É uma coisa terrível, né? Imagina só você chegar em casa e toda a sua família está morta por causa de Jesus Cristo, né? Por causa do Evangelho. E a Bíblia está dizendo que haverá um momento de grande tribulação que a gente ainda nem experimentou, a gente ainda nem sabe sobre como será isso, né? Então, isso a gente tem que ficar muito atento, né? E é interessante porque, olha só, nenhuma corrupção moral escapará à sua fúria e ao seu julgamento, porque onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O cadáver descreve o judaísmo e a cristandade apóstatas e o sistema do mundo inteiro que está em oposição a Deus e ao seu Cristo. As águias ou abutres tipificam o julgamento de Deus, que serão descarregados em associação com o aparecimento do Messias.
Ou seja, será um momento de morte, desse momento da grande tribulação, da qual Jesus está se referindo. Será um momento de grande, mas grande perseguição e luta de forma que a gente nunca viu ainda, certo? E nós estamos apenas no começo desse sermão, viu? A gente precisa concluir só essa primeira parte. E a primeira parte eu quero deixar algumas conclusões para todos nós. Primeiro, nós já estamos vivendo os últimos dias. Então, nós devemos ficar muito vigilantes, porque nós já estamos vivendo os últimos dias. Outra coisa, o sermão de Jesus possui múltiplos cumprimentos. O que é isso? Ele vai se cumprindo ao longo da história. Isso são conclusões que a gente precisa tirar desse estudo. Outra coisa, o povo de Deus enfrentará a tribulação. Não vai nessa história aí do filme Deixados para Trás, de que diz assim, não, a gente não vai passar por isso. Não, a gente vai passar, irmão. Nós vamos passar. E quando eu digo nós, eu não sei se isso acontecerá na nossa geração, mas se de fato acontecer, nós iremos passar pela tribulação e não tem para onde correr, não. Outra coisa, o mundo em que vivemos piorará a cada dia que passa. Eu sei que há pessoas que gostam de falar assim, as coisas vão melhorar, que colocam, às vezes, esperança em muitas coisas, né? Mas a tendência e o que a Bíblia está ensinando para nós é que as coisas vão piorar, tá? Eu não quero desanimar os irmãos, não é isso. Mas Covid-19, glória a Deus que está passando, né? E a gente agora está vendo de novo muitas pessoas sendo infectadas e tudo, mas a Covid-19 é apenas um dos cumprimentos dos últimos tempos. Apenas um dos cumprimentos. Tem muita coisa que vai acontecer, né? E a gente tem que ficar muito atento a isso aí. E, por último, Jesus voltará. Essa é a nossa esperança, tá? Isso é a nossa esperança. Jesus voltará, certo? E nós iremos com ele, certo? Então, assim, eu sei que dá medo, mas ao mesmo tempo nos dá uma certa esperança de dizer assim, obrigado, o Senhor vai voltar, certo? Essas são conclusões do nosso estudo. Mas a gente tem algumas aplicações também, coisas práticas que eu gostaria que os irmãos fizessem. Primeiro, devemos colocar a nossa esperança em Cristo apenas. Irmãos, as eleições estão chegando. Ai de você se colocar a sua esperança em algum político. Ai de você se fizer isso. Porque entre os políticos que nós temos, a escolha é sempre assim, a Síria ou o Egito, né? Como diz o pessoal antigo, né? Sair do espeto e cair na brasa, né? Nós não temos esperança em nenhum dos nossos políticos, certo? Todos eles são falíveis. Então, não coloque esperança em político algum, certo? Presidente, deputado, senador, prefeito, não faça isso. Nessa eleição que está chegando agora, saiba que você vai ter que escolher o menos ruim e que Deus te dê sabedoria para fazer isso. Escolher o menos ruim, mas nenhum deles vai consertar este mundo. O único que vai consertar esse mundo se chama Senhor Jesus Cristo. E o dia que ele voltar, ele vai consertar para valer, certo? Outra coisa, devemos entender que estamos envolvidos em uma guerra cósmica. Irmão, cuidado. O inimigo, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramindo como um leão, certo? Você está em guerra, irmão. Você já imaginou, irmã Iracema, se aí na Vila Alpes aí, você recebesse o comunicado da Defesa Civil que tem 2 leões e uma onça solta aí na rua aí? O que você faria? Você ia sair para fazer caminhada despreocupada? Não, ia com medo, né? Ia ficar com medo, não ia sair. Se fosse sair, ia sair pelo menos com um revólver na mão, alguma coisa do tipo, não é? E falando assim, opa, deixa eu me precaver aqui, não é? A Bíblia está dizendo que o inimigo está solto e está furioso. E muitos cristãos estão brincando com isso. E isso é um problema, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Será que nós entendemos que nós estamos em guerra? Que há uma guerra sendo travada nesse exato momento? A gente precisa se lembrar disso. E o sermão profético mostra isso. Devemos desenvolver uma vida cristã profunda, pois só assim resistiremos à tribulação que se intensificará.
Meu irmão, lembra da mensagem do reverendo Márcio domingo? Tem que cavar profundo, tem que estudar a Bíblia, tem que orar. Por quê? Porque a tribulação só vai intensificar. E se você for um cristão que vive apenas de memes de WhatsApp, de versículos que trazem promessa ou coisa do tipo, quando a coisa ficar dura mesmo, você não consegue segurar. Por quê? Porque está faltando raiz, está faltando base. Pense nisso. E por último, que a graça de Deus seja conosco. Que o Senhor nos dê força todos os dias, porque esse sermão de Jesus é um sermão muito duro, é um sermão muito terrível, apontando para frente, apontando para nós, apontando para tudo que nós estamos vivendo. E que o Senhor nos capacite a dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, volta logo, porque a situação não está brincadeira, não. Amém, meus irmãos? Alguém tem alguma complementação? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade, nós já estamos terminando. Eu quero. Assim, Amém. a gente fica ansioso, né, por Jesus voltar e pensar, né, ele virá, né, sobre as nuvens, né, então se verá o Filho do Homem, tem até aquela música linda, né, mas passar pela grande tribulação, ninguém quer ver, não, essa coisa feia que vai acontecer, não, né, a gente quer ver Jesus descer, né, aquela coisa maravilhosa, mas é terrível, né, então... Sim. O Senhor nos dê sabedoria e graça para viver cada dia com a esperança da vinda de Cristo, né? E que nos faça também mostrar isso para outras pessoas, né? Que aquele que está com Cristo vai conseguir vencer, né? Mesmo que esteja aqui na hora da grande tribulação. Mas e quem não está, né? Que triste dia, né? Que triste dia. E Janaína? Eu gostaria de saber se tem algum fundamento bíblico que usam para falar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Algum fundamento na Bíblia? Não tem um fundamento bíblico para isso, mas o que acontece é o seguinte, é que quando você fala, por exemplo, a gente vai ver esse texto na próxima parte do sermão, que Jesus fala que a vinda do Filho do Homem será num abrir e fechar de olhos, né? E que 2 estarão num campo, um será levado, um será deixado, né? 2 estarão caminhando, um será levado e o outro será deixado. E aí eles pegam esses textos e falam de um arrebatamento secreto da igreja, certo? De que Deus vai separar e vai poupar o seu povo, né? Dessa grande tribulação. Mas é uma coisa, talvez seja uma das doutrinas mais inexplicáveis que as pessoas acreditam. Sabe por quê? Porque a gente tem textos, por exemplo, como Paulo falando aos Tessalonicenses, que ele fala assim: com respeito à vinda do nosso Senhor, eu quero que vocês fiquem muito tranquilos, que isso não vai acontecer sem que primeiro apareça, por exemplo, o anticristo, a apostasia, né? Então, assim, são textos muito claros que mostram que a igreja não será poupada da tribulação. Pelo contrário, ela vai passar pela tribulação. Então, eu diria que existem muitas más teologias, viu, Janaína? Mas essa é uma das piores, certo? Porque ela não tem fundamento bíblico nenhum, entendeu? E isso fez muito sucesso, por quê? Porque as pessoas já viram, eu quando era pequeno, assistia aqueles filmes de aviões, né? Tem até uma música, né? Vocês vão se lembrar, a música cantava assim, ó: o mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo do obreiro, seu barulho já cessou, não é? E aí eles diziam o quê? Que a igreja vai ser retirada no período da graça, e aí depois vão ficar pessoas aqui. E as pessoas que vão ficar, elas vão alcançar a salvação através da morte. Ou seja, depois que a igreja for arrebatada, quem ficar aqui ainda vai ter uma chance de ser salvo, mas já não vai ser mais através da graça, vai ser através do martírio, da morte. A pergunta é, mas onde está isso na Bíblia, meu Deus do céu? que aí você fala, não está isso, não tem nem como responder isso, porque você fala assim, isso não é bíblico, não é? Eu assisti o filme lá, o Deixados para Trás, e tem uma parte lá que mostra que o pastor ficou
né? Não sei se vocês já assistiram esse filme. O pastor ficou. E aí o pastor está fazendo culto na igreja e chega uma nova convertida lá, né? Uma irmã lá para assistir o culto. E aí ela fala assim, tá, mas se todo mundo foi para o céu morar com Jesus, por que você ficou? Fala para o pastor, né? E aí o pastor fala assim, eu fiquei porque eu sou um pecador miserável e tal e tal. Mas aí ela faz uma pergunta assim, mas quem foi então não era pecador? Você percebe o tamanho da contradição, até mesmo no filme, né? Porque assim, você ficou porque você era pecador, quem foi não era, não é? Então, não faz muito sentido, né? Aí ele fala assim, não, mas eu vou também agora, só que a nossa ida para o céu agora vai ter que ser através da nossa morte. A gente vai ter que testemunhar de Cristo, e aí o anticristo vai aparecer e vai querer nos matar, e aí a gente vai ser salvo, mas não vai ser mais pela graça, agora vai ser pela morte, vai ser tipo uma salvação 2.0, né? E não faz sentido, isso não está nas escrituras, né? Júnior? Mas acabou de responder aí. Ok. Eu acho assim, pessoa, salvação é uma só, né? Não tem esse negócio de esperar a segunda chance, não, é uma só. Sim. E olha, irmãos, isso também é uma coisa que a gente precisa entender. Tudo aquilo que vai acontecer com a igreja já foi prefigurado no Antigo Testamento. Tudo que vai acontecer com a igreja já foi prefigurado no Antigo Testamento. E eu pergunto para vocês, no Antigo Testamento, o povo de Deus foi livre do sofrimento? Não. Ou ele passou pelo sofrimento? Ele passou pelo sofrimento. Babilônia, não é? Egito, certo? Então, o povo de Deus foi liberto no sofrimento, não do sofrimento. Tá? Então, a gente tem que guardar bem isso para a gente não fazer confusão. Ok? Júnior? Como é que fala, os católicos falam quando a pessoa morre em pecado, como é que fala que fica no lugar lá para ser Purgatório. salvo? Purgatório. Aí, né? Isso. Pessoa, aí fica tipo assim, para salvar de novo, a pessoa arrepender dos seus pecados depois de morto, não tem jeito, não. Deus não tem plano B. Deus só tem plano A. Amém? Vamos terminar com uma palavra de oração. E, Janaína, ora por nós e depois nós vamos tirar aqui a nossa selfie aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de poder nos unir e aprender mais da Tua palavra. Ó Senhor, agradecemos pela vida de cada um aqui nesta noite. Ó meu Pai, nós sabemos que já passamos por momentos tão difíceis aqui. Nos ajude, Senhor, a nos manter firmes e perseverantes na Tua fé, meu Pai. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, guarda todos nós. Que nós tenhamos uma noite abençoada, meu Pai amado, e descansar em Ti. É o que eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem puder ligar as câmeras aí, nós vamos tirar aqui a nossa selfie aqui, para poder guardar de recordação. Carmen está ali, junto com o Edmar, firme e forte. Glória a Deus. Vamos lá. Irmão Esdras, irmã Eunice, povo bonito, Rose e Serafim. Benção. Vamos lá. Todo mundo está aí? Sorriso no rosto, né? E... Um minuto. Está indo. Esperei Só um minuto. A internet Pronto, que tá tirei. ruim. Vou tirar a foto. Aqui tirei. Deus abençoe vocês, viu? Um abraço. Boa noite, irmãos. Com Deus. Boa Boa noite. noite a todos. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Descanso. Beijo para todo mundo. Um abraço. Deus abençoe a Alzira. Um abraço no João aí, Iracema, Nilza e Júnior, Esdras. Deus abençoe todos vocês.